Olá, meu amigo e minha amiga. Hoje vamos falar sobre as 9 questões do Enneagrama. O Enneagrama, para quem não sabe, tem 9 questões importantíssimas. E hoje vamos iniciar na pergunta número 1. O que é o perfeccionista ou o reformador? E neste podcast, você é o nosso convidado especial. Neste momento, possa que as outras gravações já estejam disponíveis. Você já pode acessá-la. Compartilhe este vídeo, se inscreva neste canal. E vamos iniciar com a pergunta: o perfeccionista ou o reformador? Bem, já respondendo a primeira pergunta, são pessoas que buscam a perfeição e têm um forte senso de certo e errado. Elas podem ser críticas consigo mesmas e com os outros. Bem, o arquétipo do perfeccionista, também conhecido como reformador, é uma das personalidades descritas no Enneagrama, um sistema que categoriza os tipos de personalidades em 9 diferentes perfis. Este tipo é caracterizado por um forte desejo de melhora. Ele tenta melhorar o mundo ao seu redor e um senso agudo de moralidade. Vamos explorar mais sobre estas características e vamos compreendê-la melhor. Mas as perguntas serão feitas. E a segunda pergunta, ela diz respeito a características principais. Mas quais são as características principais do perfeccionista? Bem, as características principais do perfeccionista tem aquela busca pela perfeição, tem o senso de certo e errado, tem a autocrítica, tem a organização e disciplina, tem o idealismo. Cada uma dessas características é central na vida do perfeccionista. Por exemplo, a número 1, a busca pela perfeição. Os perfeccionistas têm um padrão elevado para si mesmo e para os outros. Eles frequentemente se esforçam para alcançar altos padrões em tudo que fazem, o que pode levar a realizações significativas. Segundo ponto, senso de certo e errado. Este tipo possui um forte senso ético e moral. Eles tendem a ver o mundo em termos de certo e errado, o que pode torná-los críticos tanto consigo mesmo quanto com os outros. Terceiro, autocrítica. A busca pela perfeição muitas vezes resulta em uma autocrítica severa. Os perfeccionistas podem ser muito duros consigo mesmos quando não atingem suas próprias expectativas. 4. Organização e disciplina. Eles garantem que são pessoas organizadas e disciplinadas, valorizando a ordem e a estrutura em suas vidas. 5. Idealismo. Os perfeccionistas têm uma visão idealista do mundo
e desejam que as coisas sejam melhores. Isso pode levá-lo a se envolver em causas sociais ou projetos de melhoria. Motivações. Quais são as motivações inspiradoras para o perfeccionista? Bem, desejo de melhorar. A motivação central do perfeccionista é o desejo de fazer as coisas de maneira certa e contribuir para melhorar o mundo. Evitar erros. Eles têm medo de cometer erros ou falha, o que pode impulsionar sua necessidade de controle e perfeição. Validação pessoal. Muitas vezes eles buscam validação através de aprovação dos outros, especialmente quando suas ações estão alinhadas com seus altos padrões morais. Quais são os desafios enfrentados pelos perfeccionistas? Bem, respondendo a esta pergunta, primeiro, eles vão encontrar rigidez, estresse, ansiedade, dificuldade em relaxar, relacionamentos. Partindo do primeiro ponto dos desafios enfrentados pelos perfeccionistas, a rigidez. Por exemplo, a busca incessante pela perfeição pode torná-los inflexíveis e intolerantes com erros, tanto próprios quanto alheios. Segundo desafio, o estresse e ansiedade enfrentado pelos perfeccionistas. A pressão para atender padrões elevados pode resultar em estresse significativo e ansiedade, afetando sua saúde mental. Terceiro desafio enfrentado pelos perfeccionistas: dificuldade em relaxar. Os perfeccionistas podem ter dificuldade em relaxar ou desfrutar do momento presente, sempre se preocupando com o que poderia ser melhorado. 4 desafios enfrentados pelos perfeccionistas. Relacionamentos. Sua crítica constante pode prejudicar relacionamentos pessoais, pois podem ser percebidos como excessivamente exigentes ou controladores. Bem, o perfeccionista é uma personalidade rica em potencial, capaz de trazer mudanças significativas ao seu entorno, através de sua dedicação e visão idealista. No entanto, é importante que esses indivíduos aprendam a equilibrar sua busca pela perfeição com aceitação e compaixão, tanto para si mesmos quanto para os outros. O autoconhecimento e a prática da autoaceitação podem ser caminhos válidos e valiosos para transformar suas características desafiadoras em forças positivas. Bem, continuando agora com as perguntas. Quais são as características principais de um perfeccionista? Bem, as características principais de um perfeccionista. Esta pergunta é uma pergunta muito inteligente. Quais são as características principais de um perfeccionista? Os perfeccionistas ou reformadores
são caracterizados por um forte desejo de perfeição e uma ética de trabalho elevada. Suas principais características incluem organização e disciplina. São metódicos e estruturados em suas abordagens. Também alto senso de certo e errado. Possui uma visão clara do que é correto. Frequentemente, senso crítico consigo mesmo e com os outros. Também idealismo. Buscam constantemente melhorar as situações e têm um forte desejo de justiça. Também autocrítica. Tende a ser severo consigo mesmo, o que pode levar a sentimentos de frustração e desentendimento e até de ressentimento. E também determinados. São focados em alcançar altos padrões de excelência em suas tarefas. O ouvinte pergunta: como o senso de certo e errado afeta o comportamento de um perfeccionista? Bem, uma pergunta inteligente. Como o senso de certo e errado afeta o comportamento de um perfeccionista? Bem, o senso de certo e errado dos perfeccionistas impacta profundamente seu comportamento. Eles tendem a focar em erros. Perfeccionistas são seletivamente atentos a deslizes, priorizando falhas em vez de acertos, o que pode levar a frustração e insatisfação constante. Autocrítica excessiva. Essa perspectiva rígida resulta em severa autocrítica, dificultando a aceitação de erros e impedindo o aprendizado com falhas. Dificuldade em trabalhos em equipe. A inflexibilidade e a expectativa de alto desempenho pode prejudicar a colaboração, já que eles frequentemente acreditam que os outros não atenderão aos mesmos padrões. Sentimentos de culpa. A perseguição de erros como fracasso gera uma sensação constante de culpa e responsabilidade excessiva. Vamos a mais uma pergunta. Quais são os desafios comuns enfrentados pelos perfeccionistas? Bem, a nossa telespectadora aqui, a nossa esposa Simone, ela fez a pergunta da ouvinte aqui: quais são os desafios comuns enfrentados por perfeccionistas? Bem, os perfeccionistas enfrentam diversos desafios que podem impactar sua vida pessoal e profissional. Os principais desafios enfrentados pelos perfeccionistas, por exemplo, procrastinação, autocrítica excessiva, esgotamento psicológico, dificuldade em aceitar críticas, expectativas irrealistas. Esses são os principais desafios comuns enfrentados pelos perfeccionistas. Então, a procrastinação é o medo de não alcançar padrões elevados, leva à irritação, pois eles esperam o momento perfeito para começar tarefas. Autocrítica excessiva
tende a ser extremamente crítico consigo mesmo, resultando em sentimentos de inadequação e depressão. E também esgotamento psicológico, né? Tem a dificuldade também em aceitar críticas, expectativas irrealistas, mas vamos falar primeiro sobre esgotamento psicológico. Por exemplo, a pressão constante para ser perfeito pode levar ao esgotamento psicológico, prejudicando a saúde mental. Dificuldade em aceitar crítica, respostas defensivas e feedbacks podem dificultar o crescimento pessoal e profissional. A expectativa é irrealista. Estabelecem metas que muitas vezes são inatingíveis, gerando frustração e ansiedade quando não são alcançadas. Como o perfeccionista pode aprender a ser mais flexível e aceitante? Bem, para o perfeccionista, aprender a ser mais flexível e aceitante, podemos dizer o seguinte, que perfeccionistas podem aprender a ser mais flexível e aceitante através de algumas estratégias práticas. Primeiro, pratique a gratidão. Segundo, aceite mudanças. Terceiro, reflita sobre expectativas. Quarto, cultive a curiosidade. E também tem que exercitar regularmente atividade física. Mas, se falando sobre praticar a gratidão, o perfeccionista deve reconhecer e valorizar o que já é bom em sua vida, ajudando a mudar o foco da crítica para apreciação. Então, quando a pessoa ela reconhece tudo que é bom na sua vida, automaticamente vai mudando o foco da vida, vai percebendo as coisas boas. E isso ajuda a não ver só crítica, mas ver também as coisas boas. Aceitar mudanças, né? Aceitar mudança. Entenda que a mudança é uma parte natural da vida. Abrir-se para novas experiências pode reduzir a resistência. Reflita sobre expectativas. Avalie se suas expectativas são realistas e ajustáveis. Isso ajuda a evitar frustrações desnecessárias. Cultive a curiosidade. Cultivar a curiosidade é estar aberto a novas ideias e perspectivas, questionando suas certezas. Exercite-se regularmente atividades físicas. Não apenas melhoram a flexibilidade física, mas também promovem uma mentalidade mais aberta e adaptáveis. Nós estamos vivendo e vivenciando a cada dia uma mudança categórica em nossas realidades.
vamos partindo para o final do nosso podcast. A minha esposa Simone fará a última pergunta do telespectador. Quais são as diferenças entre um perfeccionista e um reformador? Bem, os termos perfeccionista e reformador referem-se ao mesmo tipo de personalidade lá no Enneagrama. Inclusive, abrindo um parênteses aqui, nós estamos na primeira parte do estudo do Enneagrama, mas eu preciso que você depois também veja, tá? Hoje nós estamos vendo o perfil do perfeccionista, tá? Eu quero que você também veja os outros perfis, tá bom? E você já quiser este curso completo, aqui na descrição deste vídeo tem um link que você poderá hoje mesmo já ter este curso completo, as 9 características, tá bom? Seja bem-vindo às 9 características do Enneagrama. Então, a pergunta que a minha esposa fez aqui, o telespectador, quais são as diferenças entre um perfeccionista e um reformador? Então, terminando aqui, é que os termos perfeccionista e reformador referem-se ao mesmo tipo de personalidade, né? Conhecido como tipo 1. As diferenças entre eles são mais sobre nuances de interpretação do que distinções claras. Perfeccionistas enfatiza a busca pela perfeição e altos padrões, muitas vezes resultando em autocrítica severa e foco nos detalhes. Então fique atento aí, tá? Reformador destaca a motivação para melhorar o mundo e agir de maneira ética, com foco, um forte senso de justiça e integridade. Aqui não estamos trabalhando na função de juiz, nós estamos apenas trazendo aqui, tá? Neste podcast sobre o perfeccionista. E para terminar, ambos compartilham, tanto o perfeccionista como o reformador, ambos compartilham características como organização e disciplina. Mas o foco do reformador é mais voltado para a transformação social e moral, enquanto o perfeccionista se concentra na excelência pessoal. Valeu? Tenham uma boa manhã, uma boa tarde, uma boa noite. Não importa o momento que você esteja passando, saiba que confiar em Deus vale a pena. Fique com Deus e até o próximo podcast do nacionalplay.com. Deus te abençoe.